Luta pela permanência do atendimento oncológico em Novo Hamburgo e votação dos projetos de reajuste do funcionalismo marcaram as últimas semanas aqui na Câmara. Após 3 anos sem reajuste, servidores municipais vão receber reposição salarial de 10,89%. O valor abaixo do índice do período gerou debates entre vereadores e o funcionalismo. No mês de abril, vereadores da base tentaram votar as propostas em regime de urgência, o que foi rejeitado em plenário. Representantes da categoria pleiteavam aumento de 15% para alcançar o piso salarial de professores e agentes comunitários. A luta pela manutenção do atendimento oncológico em Novo Hamburgo tem mobilizado vereadores e a comunidade. A Câmara criou uma comissão especial para acompanhar o assunto e já realizou uma série de visitas e debates. A notícia do descredenciamento do Hospital Regina como referência para o tratamento de câncer pelo SUS em Novo Hamburgo mobilizou os vereadores. O tema foi amplamente debatido em plenário, com a participação da comunidade e entidades do setor. Os parlamentares reuniram-se também com a secretária de Saúde do Estado, buscando reverter a situação. Os principais acontecimentos, destaques e temas discutidos pelo Poder Legislativo de Novo Hamburgo nas últimas semanas, você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente! A busca pela continuidade do atendimento oncológico na cidade tem sido uma das principais pautas da Casa. Desde a criação da comissão especial, os vereadores já receberam entidades e profissionais da área durante a sessão e se reuniram com a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman. Os atendimentos no Hospital Regina devem ser realizados até 26 de maio. Com isso, os mais de 900 pacientes em tratamento oncológico do município precisarão ser direcionados ao Hospital Bom Jesus em Taquara. Há também uma lista para o ingresso de mais de 200 pacientes e, somando as pessoas que estão em pós-tratamento, são aproximadamente 3.000 cidadãos atendidos por esse convênio. No final de abril, representantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer, médicos e gestores da área participaram de uma sessão em que o assunto foi amplamente debatido. A comunidade lotou o plenário e demais dependências do Palácio 5 de Abril para acompanhar as falas. A presidente da entidade, Regina Down, se emocionou ao expor a situação dos pacientes com câncer. A Liga é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atua há 38 anos na comunidade de Novo Hamburgo e cadastra e acompanha pacientes de baixa renda com o laudo de câncer. Baixa renda, eu digo 2 salários mínimos. Pessoas que muitas vezes não têm o que comer e estão doentes. Nós acompanhamos ambos os sexos e qualquer tipo de câncer. Atendemos em torno de 500 pacientes cadastrados hoje na Liga, em tratamento com câncer, dentro do Hospital Regina, fazendo o que o nosso paciente precisa. Lado a lado, há 30 anos, lado a lado no leito do hospital. Desde a notícia feita pelo Hospital Regina, um dia antes de sair em toda a imprensa, fomos pegas de surpresa. Vimos dali para diante nosso paciente chorar. Nossos telefones com várias perguntas. Nosso paciente chegar no local da Liga e dizer: agora sim nós vamos morrer. Nós estamos sofrendo juntos. Sim, a partir daquele momento levantamos uma bandeira. Não podemos nos conformar.
O ex-secretário de Saúde, Nasson Luciano, relatou todo o processo de negociação do município com o Regina e os governos estadual e federal e garantiu que a meta da administração é transformar o Hospital Municipal em referência para o atendimento oncológico pelo SUS. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, no dia 2 de janeiro de 2018, nós tínhamos uma grande demanda reprimida na oncologia de Novo Hamburgo e um problema instaurado. Nós, então, passamos mais ou menos 6 meses fazendo uma grande luta para repactuar os valores da oncologia, para aportar recursos para que fosse possível zerar a demanda reprimida e dar condições de garantir os atendimentos de qualidade que o Hospital Regina faz. Porque nós não temos queixa do atendimento do Hospital Regina. O Hospital Regina sempre foi um parceiro da Secretaria de Saúde e do município e tem sim um atendimento de excelência. Isso é notório e é sabido. O nosso problema é o acesso dos pacientes. Este é o nosso problema, que chegou a mais de 300 pacientes aguardando na fila. Quem acessa o serviço é muito bem atendido, mas os 300 que ficam em casa aguardando, para esses é muito sofrido. Essa é a nossa discussão. Então, lá em 2018, nós fizemos a repactuação dos valores e a doutora Daniela acompanhou esse procedimento e nós fomos 6 vezes a Brasília. E o pedido de repactuação, naquela época, girava em torno dos 5 milhões de reais anualmente. O Ministério da Saúde entendeu, naquele momento, que o valor devido era 1.470.000. E esse recurso foi aportado e o teto da oncologia aumentou em 1.470.000, que naquela época já era 30% do pedido do município, valor insuficiente para dar conta de manter os atendimentos dentro de um tempo aceitável. Nós pedimos, nos últimos 2 anos, com certeza, mais de 10 pautas para discutir a repactuação do nosso teto. E não foi autorizado o prosseguimento pelo Estado do Rio Grande do Sul. E digo para vocês por quê. O Estado inteiro do Rio Grande do Sul tem um déficit no seu teto de oncologia. E o Estado decidiu fazer um trabalho de levantamento desses dados e discutir e negociar e repactuar com o Ministério da Saúde de forma coletiva para atender todas as referências que têm déficit no seu teto de oncologia. E o Estado disse o seguinte: nós não vamos tratar de pedidos individuais. E por isso que o pedido de Novo Hamburgo foi negado em várias oportunidades. Na semana seguinte, foi a vez dos vereadores ouvirem representantes do Hospital Regina em encontro realizado no Plenarinho. Eles reforçaram a luta da entidade pela permanência do atendimento. A oncologista clínica Daniela Lessa falou sobre as demandas desses pacientes. A internação, todas as tomos, todas as cirurgias, todos os exames complementares, mastologia, cirurgia abdominal, cirurgia ginecológica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, tudo isso compõe oncologia. O paciente complica, o paciente vai na emergência, o paciente interna, o paciente vai para UTI, o paciente opera. E isso não é a quimioterapia, os 900 em quimioterapia. E a jornada do paciente oncológico, quando a gente fala em zerar a fila de espera, para mim, como médico oncologista, é óbvio essa informação, mas para vocês não, talvez. Quando a gente fala assim, com aquele eufemismo, zeramos a fila de oncologia, na verdade a gente está atendendo primeiramente essas pessoas. Esse paciente vai ter toda uma jornada, ele vai ter todo um curso, ele vai trazer para a instituição que o abriga todo um passivo. Esse paciente vai fazer a primeira consulta, que remunera R$10 ao hospital, não descontar os impostos.
E esse paciente vai seguir nesse serviço fazendo biópsia, fazendo tomografia, sendo operado, complicando, infartando, né? Com todas as complexidades que tem o paciente oncológico, que ele é um paciente doente. Na última semana, a Comissão Especial de Acompanhamento da Referência Oncológica do SUS participou de reunião com a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergman. O encontro, realizado no gabinete da gestora, deu continuidade às discussões sobre a transferência do atendimento gratuito para Taquara. Os integrantes do grupo de trabalho também realizaram 2 oitivas para conhecer o trabalho realizado no município vizinho. Nosso repúdio por terem deixado andar tanto, né, e só comunicar a cidade no mês final do encerramento do contrato. A Câmara também se inclui nessa situação de ter sido informado pela imprensa. Nós manifestamos então toda a contrariedade da cidade, que é a 8ª economia do Estado, que não merecia, né, que não merece esse tratamento dispensado pelo Estado, pelo município, perder um serviço de excelência da nossa cidade. Nós temos milhares de pessoas que estão fazendo tratamento. O impacto desta viagem até Taquara, ela é grande, ela não colabora com um resultado positivo dos tratamentos. E também nós ficamos em dúvida em Taquara se a estrutura apresentada lá será suficiente para atender a grande demanda oncológica aqui de Novo Hamburgo. Propomos para a secretária que ela lidere, na medida em que aqui não há uma liderança do município, propondo, né, uma mesa de negociação, né, que a gente faça esforços no sentido de que a gente recomponha essas instituições em torno de uma rodada de negociação, que a gente componha um fórum, né, junto que seja incluído o Ministério, inclusive, da Saúde, e que a gente possa também, né, estimular através da comissão que a gente possa buscar retomar o serviço aqui na cidade. Por enquanto, os atendimentos seguem encaminhados para Taquara, enquanto não houver uma outra solução. E nós seguimos aqui acompanhando os desdobramentos e informando a população sobre a luta dos parlamentares e da comunidade para reverter a situação. Ainda sobre o assunto, os vereadores aprovaram 2 moções, uma de Gustavo Finck, que apela ao Ministério da Saúde para revisar a decisão de encaminhar os pacientes da região para o Hospital de Taquara, e a outra de Enio Brizola, que pede que o investimento estadual em rodovias federais, no total de 495 milhões, seja redirecionado para a saúde. A aprovação do documento gerou polêmica, especialmente entre entidades empresariais. Os vereadores também manifestaram apoio à regulamentação da profissão de DJ, por meio de moção de apoio ao PL de autoria do deputado paulista Vicentinho, que tramita no Senado desde 2018. O texto é do suplente Giovanni Caju. Outro tema bastante debatido nos últimos dias foi a reposição salarial do funcionalismo. Eu vou conversar agora com o repórter Chico Caselani. Oi, Chico. Oi, Daniele. Como foi a aprovação desses projetos após 3 anos sem reajuste aos servidores do município? Bom, pois é, Daniele. O projeto foi votado em 2 turnos, né? Nas 2 votações o placar foi 11-2. Os vereadores então votaram majoritariamente a favor do reajuste. Os únicos 2 votos contrários não foram votos contra o reajuste, né? Eles foram contra o índice apresentado pelo Poder Executivo, né? E por que houve essa discussão quanto ao índice? O funcionalismo também foi contrário ao índice apresentado. Como tu comentou, os servidores estavam sem reajuste desde 2019, então eram 3 anos sem reajuste, né? O que eles esperavam? Eles esperavam que o índice apresentado recuperasse todas as perdas provocadas pela pandemia desde 2019. O IPCA, né, que é um dos índices calculados pelo IBGE,
ele apresenta uma inflação de 21,99% nesse período de abril de 2019 a março de 2022, né, que é todo o período que os servidores não tiveram a reposição. Apesar disso, a Prefeitura apresentou um índice de correção de apenas 10,89%. Esse índice sequer recupera o acumulado nos últimos 12 meses. Né? Nos últimos 12 meses, a inflação foi de 11,3%, também superior ao índice apresentado pelo Poder Executivo. O que os servidores propuseram, então? Né? Eles queriam um índice próximo a 22%, que era o que deveria ser dado se fosse oferecido a correção conforme a inflação. Eles ofereceram, então, que a Prefeitura... Eles ofereceram um meio termo, né? Em vez de os 22 e em vez dos 10,89 propostos pela Prefeitura, que se chegasse a um meio termo de 15%. Alguns vereadores, inclusive, chegaram a protocolar uma emenda propondo a elevação do índice para 15%, só que essa emenda acabou sendo barrada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa, porque a emenda não continha o impacto financeiro da medida, né? Então, não tinha ali o cálculo do impacto que isso teria nas contas do município. Então, a emenda sequer foi a plenário. Como a emenda não foi a plenário, então os vereadores Enio Brizola e Inês Petroluz mantiveram seu voto contrário ao projeto, como eu disse, né, não contra o reajuste, mas contra o índice apresentado pelo Poder Executivo. Né. É bom só explicar como é que funciona. Né. Essa revisão, essa reposição salarial, ela é prevista na Constituição para todos os servidores dos municípios, estados e União. A Constituição prevê isso porque a inflação aumenta, o poder de compra dos servidores diminui, a moeda desvaloriza. Então, se o salário permanece estagnado, significa que, na verdade, o servidor começa a receber menos, né? À medida que a inflação avança, o servidor está recebendo menos. Então, todo ano é escolhida uma data base e nessa data base é feita essa reposição salarial que acompanha a inflação. Acaba que o número de 10,89% apresentado pela Prefeitura não recupera integralmente, então, o que foi perdido nesses 3 anos, né? Mas foi o índice apresentado, foi o índice que foi aprovado. Esse índice de 10,89%, ele é aplicado sobre os vencimentos tanto dos servidores, quanto também de cargos em comissão, dos próprios vereadores, da prefeita Fátima Daut, do vice-prefeito e dos secretários, né? Além do reajuste dos subsídios e dos salários, também foi aprovado, então, o reajuste do Vale Alimentação, né? O Vale Alimentação que é pago para os servidores da Câmara, da Prefeitura, da Comusa e do IPAZEM, ele foi reajustado em 22,22%, né? O Vale Alimentação, então, ele foi reajustado num valor mais próximo à inflação dos últimos 3 anos, né? Ao contrário da reposição salarial. Só para também a justificativa da Prefeitura, né? Para o número de 10,89%, é porque foi o número possível, segundo eles, né? Considerando a previsão de receita, a estimativa de receita para o ano, eles disseram que o número ao qual eles conseguiram chegar foi 10,89%. Mas o funcionalismo reclamou, né? Líderes sindicais reclamaram, pleitearam esse 15%, alguns vereadores então apresentaram emenda tentando atender a esse anseio da categoria, mas não foi possível, né, em função dessa ausência do impacto orçamentário. Tá certo, Chico. E lembrando, né, que a data base do funcionalismo aqui em Novo Hamburgo é abril, então esse valor deve ser retroativo ao mês de abril. Fala para nós, Chico, sobre os demais projetos aprovados nesse período. Pois é, tivemos também recentemente outros 2 projetos aprovados, 2 projetos de autoria de vereadores daí, né? Um projeto que foi apresentado pelo vereador suplente Leandro Melo, ele proíbe a manutenção de animais, a criação de animais presos em correntes. O projeto ele foi levado à discussão também em 2 turnos, ele foi aprovado por 10 votos a 3, 3 vereadores acabaram sendo contrários, os vereadores Fernando Lourenço, Ricardo Ritter, Uica e Vlad Lourenço. Basicamente, eles foram contrários porque, assim, o projeto de lei, embora ele proíba os animais acorrentados, ele permite que animais perigosos permaneçam acorrentados, mas em correntes que sejam que sejam melhores para os animais, né? Que não causem que não machuquem o animal, que sejam correntes mais longas,
que seja utilizado aquele sistema de vai e vem, né, para que o animal possa se movimentar, embora preso. Só que assim, os vereadores disseram que, embora muitas famílias façam isso, o projeto de lei ele prevê que seja expedido anualmente um laudo por um médico veterinário atestando que o animal não está sendo maltratado, né, que ele está em boas condições da forma como ele está sendo acorrentado. E os vereadores argumentaram, então, que isso geraria um custo que muitas vezes algumas famílias não conseguiriam bancar. Então, esse foi o motivo dos votos contrários, né? Mas o projeto foi aprovado e ele prevê, como ele proíbe, né, ele prevê que caso seja constatado algum animal nessas condições, o proprietário ele seja enquadrado nas leis, no artigo que trata de maus tratos aos animais. É um artigo do Código Penal, né, que ele prevê, além da proibição da guarda, também a aplicação de multa e até mesmo prisão. Ele prevê até de 2 a 5 anos de reclusão. O projeto ele ainda vai ser analisado pela prefeita Fátima Daut, né? Ele foi aprovado pela Câmara, agora ele vai ser analisado pela prefeita e a prefeita vai decidir se sanciona ou se apresenta veto ao projeto. Outro projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara e que também vai ser analisado pela prefeita é de autoria do vereador Cristiano Kohler. Ele propõe a criação da Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal. E basicamente essa Patrulha Maria da Penha funcionaria, primeiro seria feita a capacitação dos agentes que trabalhariam nessa patrulha e ela funcionaria principalmente para o acompanhamento de mulheres que possuam medidas protetivas de urgência, né? Então a Guarda Municipal forneceria um apoio maior às forças de segurança que já trabalham nesse atendimento a mulheres vítimas de violência na cidade. Tá certo, Chico. Então, obrigada por enquanto. Daqui a pouco eu te chamo para nós falarmos sobre os projetos em tramitação. Até mais. No próximo bloco, a Câmara presta homenagem aos 70 anos do Corpo de Bombeiros em Novo Hamburgo. E ainda, a Coedu promove audiência para debater a recuperação da aprendizagem dos estudantes pós-pandemia. Não sai daí que a gente volta já. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Câmara realizou sessão solene para marcar os 70 anos de atuação do Corpo de Bombeiros em Novo Hamburgo. A iniciativa foi do vereador Gerson Petef. Recentemente, o parlamentar foi agraciado com uma comenda outorgada pela corporação. A atividade do Corpo de Bombeiros é extremamente arriscada. Aliás, o comando aqui de Novo Hamburgo, coronel, é o segundo, se não é o primeiro, é o segundo em atividade no Rio Grande do Sul, é isso? É o primeiro.
Então vocês imaginem o quantas demandas que o Corpo de Bombeiros, eu moro aqui perto, eu escuto, olha, se não diariamente, quase diariamente, a sirene do Corpo de Bombeiros em atuação. Então é um dos destacamentos, é um dos comandos mais, vamos dizer assim, solicitados dentro do nosso Rio Grande do Sul, e é comandado pelo Major Deuclides, que traz na sua força, na sua capacidade, o comando perfeito, o comando atuante dentro da cidade de Novo Hamburgo, trazendo muitos méritos, muitos galardões ao comando dos bombeiros. E esse trabalho realizado ao longo desses 70 anos por todos, né, que iniciaram. Hoje nós temos um representante aqui, o Sargento Joel, que representa os nossos veteranos que passaram e certamente deixaram um legado para que nós possamos estar aqui hoje colhendo esses frutos e esse reconhecimento dessa casa. Entidades representativas e empresas marcaram presença no Legislativo com manifestações na tribuna e homenagem durante as plenárias. O repórter Rodrigo Westphalen traz mais informações para a gente. Olá, Dani. Olá, público da TV Câmara. Na tarde de quarta-feira, dia 20 de abril, o Parlamento homenageou o delegado de polícia Alexandre Quintão pelos 10 anos no cargo à frente da 3ª Delegacia de Polícia da cidade, com sede no bairro Canudos. A iniciativa foi do vereador Gustavo Fink, do PP. No mesmo dia, também foi homenageada a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, pela passagem dos seus 55 anos. A instituição pública estadual é reconhecida como referência em formação profissional e no desenvolvimento da ciência e tecnologia aqui do país. A iniciativa foi da vereadora Tita, do PSDB. Me honra muito receber essa homenagem agora como diretor, mas me honra mais porque eu sou ex-aluno. Nós temos um dos problemas que eu acho que essa casa pode ajudar. Nós temos uma dificuldade de locomoção para chegar na Fundação Liberato à noite. Nós temos alunos que se inscrevem, passam e desistem, porque não tem como ir a Liberato. Nós temos poucos ônibus indo a Liberato. Nós não temos uma linha que venha do Trem-Zurba ao Liberato. Lembrem, mais de 50 municípios nós atendemos. Ela é uma escola que prepara para o mundo, ela está levando os nossos jovens para o mundo, mas ela é uma cidadã de Novo Hamburgo. Na quarta-feira, dia 27 de abril, a Câmara homenageou o Grupo Krause pela passagem de seus 100 anos de fundação. A empresa é reconhecida pela prestação de serviços funerários. A comemoração foi proposta pelos vereadores Enio Brizola, do PT, Felipe Cumbraun, do PP, Lourdes Valim, do Republicanos, Ricardo Ritter-Ica, do PSDB e pela vereadora Tita, também do PSDB. No mesmo dia, o parlamento hamburguense homenageou o 30º ano de mandato do vereador Gerson Petef, do MDB. O edil está no 8º mandato consecutivo, tendo sido eleito pela primeira vez em 1992. A comemoração teve iniciativa do colega Ito Luciano, do PTB. Porque nós aqui nessa casa, o que nós vamos levar para nossas experiências na nossa vida, Petef, esse carinho, esse amor que tu tem demonstrado, não por mim, mas por todos os teus colegas. Tu é um cara de muito respeito, tu é um cara assim, que tem amor nas pessoas. Eu nunca vi tu faltar com uma vírgula, com nenhum dos parlamentares que já passou por essa casa e nem os de hoje. Tu tem uma elegância. Eu sempre digo que tu é o meu caudilho, porque é um espelho que a gente tem que ter na trajetória da gente aqui junto com os colegas. Na sessão de quarta-feira, dia 4 de maio, a Câmara homenageou o Palácio da Música pela passagem dos seus 60 anos de fundação. A empresa, localizada no bairro Rio Branco, ficou conhecida por importar e comercializar produtos do ramo musical. A iniciativa foi do vereador Enio Brizola, do PT. No mesmo dia, o parlamento homenageou o Bar Central de Lomba Grande pelos 30 anos de funcionamento. Localizado na rua João Aloísio Algaier, no coração de Lomba Grande, o restaurante Bar Central começou como uma pequena lancheria e hoje, maior, serve almoços e jantas. A iniciativa foi dos vereadores Gerson Petef, do MDB, e Reiser Ferreira, do PSDB. Conquistar isso não é de um dia para o outro. Isso é um trabalho muito honesto que a gente faz, de muito respeito. Porque isso aí é a satisfação que a gente tem. Também na quarta-feira, dia 4, a Câmara prestou homenagem aos 60 anos da joalheria e óptica Schaeffler, fundada pelos irmãos Armindo e Valdo Schaeffler. A empresa, instalada na rua Bento Gonçalves, segue com a administração familiar agora na 3ª geração.
A iniciativa da homenagem foi do vereador Raizer Ferreira, do PSDB. Ser comerciante é ser teimoso, é persistir na certeza de que está fazendo a coisa certa. Aline e eu ficamos muito honrados em receber essa homenagem dessa Casa Legislativa. Como também honrado ficaria o meu falecido pai e fundador da Joalheria Schaeffler. Na quarta-feira, dia 27 de abril, a tribuna popular foi utilizada por Idailton Velho, presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Novo Hamburgo, a ATAP-NH, para divulgar as atividades e serviços prestados pela entidade. Fundada em 4 de junho de 1985, a ATAP-NH oferece aos associados assistência jurídica, fisioterapia, médico clínico geral, ginástica, yoga e parcerias com a Unimed. Na noite de segunda-feira, dia 2 de maio, Lisandra Miller, presidente da APAC-NH, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Novo Hamburgo, fez uso da tribuna para agradecer a aprovação da Lei Municipal número 3.377 de 2022. A lei foi sancionada pela prefeita Fátima Daut no final de abril e agora possibilita a instalação de um centro de reintegração social administrado pela APAC na cidade. A gente já está vindo aqui na Câmara de Vereadores há uns 4 anos, sempre pedindo apoio, pedindo comparecimento a seminários. Hoje a gente veio fazer um agradecimento. Então hoje a gente vem aqui para agradecer de coração o apoio, o compromisso de todos vocês com a causa paquiana. Na segunda-feira seguinte, dia 9 de maio, o deputado estadual Issur Corre, do PP, subiu à tribuna para explicar como funcionará a votação do projeto de lei estadual número 51 de 2022, que consta na pauta da Assembleia. O texto, encaminhado pelo Piratini, autoriza a liberação de R$ 495,1 milhões em recursos do Estado para obras a serem realizadas em rodovias federais. Na semana anterior, a Câmara de Novo Hamburgo encaminhou uma moção de repúdio ao deputado estadual pedindo que os recursos fossem direcionados para a saúde da população gaúcha. O que temos lá para votação, sim ou não, é um projeto que diz botar 485 milhões nas rodovias ou volta para o Caixa Único do Estado. E aí a gente tem um dilema. A certeza de um investimento, porque a rodovia é federal, mas o problema é nosso. Eu nunca vi o Bolsonaro ou o Mourão parado no engarrafamento aqui na Charlau ou na São Leopoldo, mas a gente fica parado ali. Então, apesar da rodovia ser federal, o problema é dos hamburguenses, do pessoal de São Leopoldo, do pessoal do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que, eu já estou, digamos assim, apto a acompanhar o pedido dos senhores nessa moção, só temos que deixar claro que não há uma garantia de que, não investindo nas rodovias, esse dinheiro vai parar na saúde. Na mesma noite, o líder comunitário Pedrinho de Oliveira fez uso da tribuna para falar sobre as atividades culturais e esportivas que estão sendo realizadas pela Sociedade Novos Talentos, a qual preside. Durante sua fala, Pedrinho comentou a busca por recursos feitas por ele para a cidade, junto ao deputado federal Giovanni Cherini. Na quarta-feira, dia 11 de maio, o cidadão aposentado Cláudio José Martins utilizou da tribuna popular para homenagear a Câmara de Vereadores. Em sua fala, parabenizou o vereador Gerson Petef, do MDB, pelos 30 anos de atuação no parlamento e aproveitou para reconhecer o trabalho do secretário de Saúde, Marcelo Heidel. Na mesma tarde, Gilberto Lange, presidente da AMIS, a Associação Missão Surdos de Novo Hamburgo, falou na tribuna para divulgar o trabalho da entidade e pedir apoio dos parlamentares para garantir a participação dos atletas hamburguenses na Copa do Brasil de Futsal de Surdos de 2022. Inclusive agora está acontecendo o ICA aqui, né? Pediu para mim assim, se nós temos algum atleta participando da Surdo Olimpíadas, que está acontecendo em Caxias do Sul agora, nesse momento está tendo competições lá da Olimpíada. São 74 países, se eu não me engano, participando ali. E nós temos uma atleta nossa aqui da Miss, que está participando lá, ela é do atletismo. Ano passado, em dezembro, ela participou da Surdo Olimpíada Nacional, e na modalidade dela de atletismo, que ela participou em 3 modalidades, ela levou ouro nas 3. Essas foram as tribunas e homenagens da Câmara Municipal de Novo Hamburgo nas últimas semanas. Dani, até a próxima. Bom, agora eu vou falar novamente com Chico Caselani para saber sobre os projetos que estão tramitando na casa. Oi, Chico. Oi, Dani. Nos fala um pouco sobre os PLs que estão em tramitação. Pois é, Dani, a gente separou 3 projetos de lei de autoria parlamentar que entraram em tramitação aí nos últimos dias, né? Eles ainda vão ser debatidos nas comissões permanentes da Câmara antes de ir a plenário, né? Se as comissões entenderem que os projetos devem descer a plenário. Um dos projetos foi apresentado pelo vereador Gustavo Fink. Ele propõe que as escolas municipais de educação básica
tenham ao menos 3 períodos semanais de educação física, né? Ele estabeleceria, então, um mínimo de aulas de educação física por semana para os alunos da educação básica. Já o vereador Gerson PTF apresentou o projeto de lei que institui no calendário oficial do município o Maio Laranja. Seria, então, um mês dedicado ao combate à violência, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um outro projeto de lei foi apresentado pelo vereador Enio Brizola. O Brizola, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos já desde o ano passado, né? E ele tem acompanhado com a comissão, desde julho do ano passado, a comissão tem acompanhado a situação de cerca de 20 famílias que moram numa área na Rua Minuano, no bairro Industrial. Essas famílias, elas correm risco de perder as suas casas ali, porque como é que funciona, né? Essas famílias, elas ocuparam um imóvel que pertencia a uma empresa, Calçado Solemil, que declarou falência ali ainda na década ainda no século passado, a empresa declarou falência. Enfim, o síndico da falência, ele reuniu os bens, né, e os bens foram colocados a leilão. Aquele imóvel já era ocupado pelas famílias, mas ele foi posto a leilão e um particular, né, uma outra pessoa que não tinha ligação com essas famílias, adquiriu o imóvel. O imóvel é um lote de 951 metros quadrados. Ele foi adquirido por R$ 7.500 na época. E o proprietário, o arrematante, né, ele entrou com emissão de posse, né, ele tentou judicialmente reaver aquela área que estava sendo ocupada por essas famílias. As famílias, então, desde então, elas estão tentando se manter no lugar, né, judicialmente elas têm tentado, e acionaram a Comissão de Direitos Humanos no ano passado, e desde então a Comissão de Direitos Humanos tem tentado iniciar tratativas tanto com a Prefeitura quanto com o Poder Judiciário para tentar achar uma solução. O vereador Enio Brizola, então, presidente da comissão, ele apresentou recentemente um projeto de lei que o texto propõe, né? Ele propõe declarar o imóvel de interesse público para fins de expropriação judicial, né? Essa proposta dele, ela é baseada em 2 parágrafos do artigo 1228 do Código Civil. Esse artigo, ele trata que um proprietário pode ser privado do imóvel caso o imóvel seja uma extensa área, né, uma área de grande extensão, ocupada por um número considerável de famílias que morem no local e que já tenham feito obras e serviços de interesse social e econômico na área, né? Essas famílias têm que morar no imóvel há pelo menos 5 anos, tem que ser uma posse ininterrupta durante esses 5 anos e uma posse de boa-fé também, né? Que acaba sendo o caso, pelo menos é como as famílias têm atuado, né? Muitas famílias acabaram assumindo ali, acabaram até comprando a área onde moram ali, nessa área na Rua Minuano, né? Mas essa proposta de expropriação judicial, ela não ocorre simplesmente que o arrematante vai perder o imóvel para essas famílias, né? Não. Caso seja decidido assim, o juiz ele determinaria uma indenização a ser paga por essas famílias para o proprietário, né, que foi o arrematante. O leilão foi feito ainda em 2011. Então tem essa situação, a Comissão de Direitos Humanos segue acompanhando desde julho do ano passado, e agora o vereador Enio Brizola apresentou essa sugestão. Além da questão da expropriação judicial da área, ele também propõe que a Prefeitura, ele sugere, né, que a Prefeitura então faça a regularização fundiária da área, né? Então, além disso, também a área passaria por um processo de regularização fundiária. E o vereador Enio Brizola também, ele comenta na justificativa do projeto da importância de uma solução benéfica aos moradores daquela área, porque ele teme que uma decisão contrária possa virar jurisprudência para outras áreas no entorno que têm situação bastante semelhante, né? Então, isso, além de prejudicar aquelas 20 famílias, pode eventualmente prejudicar aí dezenas, até centenas de famílias de áreas próximas que também passam por situação semelhante. E nós já estamos, né, com uma situação bem preocupante de população em situação de rua, né? Não cabe colocar mais famílias, então, sem ter o direito à moradia. Obrigada, Chico. Nós voltamos a conversar no próximo programa.
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a março deste ano foram realizadas em Novo Hamburgo quase 170 apreensões por posse e tráfico de drogas. A elaboração de políticas públicas para o combate e prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas estão entre as principais atribuições do Conselho Municipal de Entorpecentes. A Procuradoria Especial da Mulher representa a Câmara no COMEM. A participação da Câmara de Novo Hamburgo nesse evento que está acontecendo hoje e do COMEM é uma coisa que é necessária, sabe? É necessária porque a situação da drogadição está avançando dia a dia, né? Como nós somos representantes do povo, nós temos que abrir os olhos e participar e ajudar, porque não tem mais condições das pessoas pensar que nós estamos lá, 14 vereadores, representando uma comunidade que está doente, porque a drogadição é uma doença, né? E que nós não fizemos nada. Nós temos sim que participar, temos que dizer que o problema não é do vizinho, o problema é meu também. Porque no momento que eu também pego para mim essa situação da drogadição, seja álcool, droga, até cigarro, né? Tantas coisas, né? Só que nem a evolução da droga está altíssima, está muito alta. E as pessoas ainda estão pensando que o problema não é deles. A realização da 4ª edição do Seminário de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo foi pauta de reunião da Comissão de Competitividade e Finanças com a mesa diretora da casa. Recentemente, os vereadores aprovaram a realização do evento em 2022. O presidente da COFIN, Enio Brizola, apresentou aos presentes as 3 edições do evento, sendo a última realizada de forma virtual em virtude da pandemia. Ele destacou que o seminário é pensado de forma coletiva com diversas entidades e instituições de Novo Hamburgo e que a atividade foi consolidada como uma política pública municipal por meio do projeto de lei número 47 de 2020. A Comissão de Educação promoveu audiência pública para debater a recuperação da aprendizagem dos alunos no retorno às aulas. A partir de relatório do Sindicato dos Professores Municipais, a Coedu decidiu averiguar carências e a situação do ensino na rede municipal após a pandemia. O grupo realizou uma série de visitas a escolas, o que culminou na realização do debate em plenário. O que nós trazemos aqui são relatos, informações das visitas que fizemos até então, do sindicato, dos pais, dos professores, e de fato, por isso que estamos realizando essa audiência pública, porque isso também gera um documento, e um documento que vai ser enviado depois à Secretaria de Educação, ao município e à Prefeitura de Novo Hamburgo. Nas primeiras visitas já nos causou estranheza, por mais que as professoras do sindicato tinham aqui nos relatado, a quantidade, professora Luciana, de professores ou de vagas, né, em aberto dos professores, das professoras. Né? A primeira escola que nós visitamos, 14 professores, faltando 14 professores. Numa escola dos arredores da cidade. Vocês sabem que a condição, em muitos lugares da cidade, é a escola que dá a atenção, que dá o alimento, que dá as refeições, que precisa uma atenção ainda maior, dependendo da localização geográfica e da situação que vivem as famílias naquela região da cidade. A Câmara reorganizou a composição de 3 comissões permanentes do Conselho de Ética após o falecimento do vereador Sérgio Ranes. Os cargos ocupados por Serjão nas comissões de Meio Ambiente e de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana foram oferecidos inicialmente ao novo titular Inspetor Luz, que não assumiu as funções devido a compromissos de trabalho. Tita assumiu a vaga na Coman e Darlan Oliveira na COSP. Para não deixar Luz sem participação nos colegiados, o pedetista cedeu sua posição na Comissão de Segurança Pública. Já o Conselho de Ética passa a ser integrado por Ricardo Ritter, que assume também a vaga de Serjão no Comitê Sinos.
Esse foi o Câmara Notícias. Toda quinzena a gente traz as informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara, por meio do Twitter, @CâmaraNH, ou pela nossa página no Facebook, TV Câmara NH. E assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.